Fala pessoal, tudo certo? Aproveitando o dia de hoje aí que saiu um solzinho pra andar. Tava muito feio o tempo aqui na região de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Fazia umas 3 semanas aí que praticamente chovia todo dia e fim de semana também. Aí hoje, sabadão aqui, o tempo resolveu abrir. Aí vamos aproveitar para dar uma volta aqui, falar um pouco para vocês do feedback da embreagem, né? Que eu fiz a troca aí sozinho em casa. E fui para São Paulo, voltei, andei lá no Track Day, lá no curso do Durval Careca. E conversar um pouquinho aí sobre essas mudanças na moto aí. Bom galera, então sobre a embreagem, não aconteceu nenhuma vez mais dela patinar, em hipótese alguma. Eu não sei se eu consegui simular todos os cenários também que ela patinava antes, né? Obviamente que os cenários mais piores ali eu consegui simular. Mas talvez cenário de ponte, elevação do asfalto assim, talvez eu não tenha conseguido simular direito, que era quando ela patinava primeiro, né? Mas da forma como ela estava a última vez ali patinando em quarta, e quinta e sexta marcha, só para acelerar para ultrapassar, isso nunca mais aconteceu. Talvez teve até uma coisa que eu não comentei nos vídeos, mas depois que eu fiz a troca, depois que eu andei algumas vezes, ela ainda parecia que ela patinava um pouco em algumas situações, mas era bem pouca coisa mesmo. Não sei se era impressão minha, eu não cheguei a gravar essas vezes, mas parecia que ela patinava um pouquinho, que ela queria começar a patinar. E o que eu vi que eu acho que resolveu 100%, né? Não sei se de forma definitiva, mas pelo menos por enquanto resolveu, é colocar aquela mola para fazer o retorno, né, da alavanca da embreagem. Consequentemente ela puxa a alavanca, puxa o cabo junto, né? E aí não fica mais aquela folga aqui no manete, né? Que geralmente tem, que é até uma folga natural, não tem nada de errado com isso. Mas com aquela mola essa folga deixa de existir. Na verdade ela ainda existe, só que a mola faz essa folga, o manete ficar empurrado ali, né? Faz a folga não existir, na verdade. Então essa mexida que eu dou aqui seria aquela folga que a embreagem teria, né? E ela não tem, porque a mola lá embaixo faz o papel de empurrar o manete. O que eu estava observando? ZX6 tem uma mola dessa na alavanca da embreagem, já vem de fábrica. Não é exatamente a mesma mola, é uma mola que fica ao redor do eixo da alavanca, em espiral assim, mas ela faz o mesmo papel de empurrar a alavanca de volta ali para trás, né? Fazer uma pressão. Por que a Ninja não tem, não sei. Eu não me recordo também se na 300 tinha, ou na Ninja 250 tinha, na Ninjinha, né? Não lembro de ter visto. Se vocês lembram aí, tem uma ou já viram, deixem nos comentários aí. Mas eu acho que essa solução da mola aí foi uma dos principais fatores para resolver o problema de forma completa, digamos assim, né? E já vi alguns youtubers aí falando sobre isso também, colocar essa mola. A questão que fica só é a seguinte, né? Se eu não tivesse feito a troca dos discos pelos discos da CB300, né? Se eu ainda tivesse com os discos originais, com aquele problema lá que ela estava patinando na hora de retomar em quarta, quinta e sexta marcha, se eu tivesse somente colocado aquela mola lá, será que ia ter algum efeito? Será que iria surtir algum efeito, né? Dizer, não
não cheguei a fazer esse teste. Seria um teste interessante para ser feito. Uma solução extremamente barata, né? Uma mola daquela lá sei lá, 10 pila, acho que nem isso, né? A mão de obra também é bem tranquila para fazer. Só teria que testar. O que eu posso adiantar, assim, dar como dica para vocês? Eu acho que botar a mola mal não vai fazer, né? Você não vai prejudicar a tua embreagem, teu disco, o platô, enfim, por causa que você colocou essa mola. Então, se eu soubesse disso antes, com certeza eu teria colocado essa mola antes. Então a dica que eu dou é: coloquem a mola. Vocês têm uma Ninja 400, independente se está patinando ou não, coloquem essa molinha ali na alavanca de embreagem ali para empurrar ela, fazer uma pressão. Não precisa ser uma mola muito forte. No caso da minha aqui, acho que foi uma mola de freio que o cara colocou, freio traseiro de CG, se eu não me engano. Então essa é a dica que eu posso dar. Bom, eu não sei se, como eu falei, né, se o problema foi resolvido de forma definitiva. Não tem como eu afirmar isso, porque eu andei muito pouco com a moto ainda, né? Eu fiz a troca ali, fui pra São Paulo, andei lá e voltei. Isso dá o que? Dá uns 1.300, 1.400 quilômetros talvez, né? E desde que eu voltei de lá eu não andei mais. Só levei a moto basicamente na lavação. E agora tô voltando a andar novamente, que o tempo ficou melhor. Então é cedo pra dizer se vai resolver de forma definitiva ou não. Teve alguns comentários ali nos vídeos de pessoal questionando se realmente é o mesmo disco, se é o mesmo material. Não tem como afirmar também 100% que é o mesmo disco, né? As especificações que estão escritas no disco, os códigos lá, um deles é igual e o outro é diferente. Eu desconfio que um é o modelo e o outro é, sei lá, o ano e semana de fabricação, algo assim. Então seria natural um deles ser diferente, né? Pode ser que um disco é menos resistente, né? O da CB seja menos resistente que o da Ninja. Pode ser, porque a CB ela tem menos torque, né? Ela é 300, é um cilindro só e tem menos cavalaria e menos torque. Então não descarta a possibilidade deles serem diferentes. E eu também tenho um problema de desgaste prematuro, porque eu estou usando um disco que não foi feito para essa moto, não foi especificado, né, para essa moto. Mas enfim, eu resolvi arriscar. Não tinha online para comprar, prazo acho que era 60 dias na Cava Parts, e eu tava em eminência de viajar ali, né, de ir pro track day ali, pro curso. Então a minha única alternativa para tentar resolver era pegar esses discos da CB300 mesmo, que já vi um piloto que comentou sobre isso, corre no sul brasileiro de moto velocidade, e o preparador que eu levo lá, que eu fiz o remap, também recomendou o disco, né? Falou que não precisava trocar separadores, apenas os discos, e ele comentou também que serve perfeitamente o da CB300. Mas não se preocupe em qualquer novidade futura aí em relação a desgaste, né, ou qualquer problema que possa aparecer. Eu me comprometo aqui em atualizar vocês, né? Até porque não tenho por que eu passar uma solução que não seja definitiva, né, que possa causar um problema maior até. Então não se preocupem que conforme as coisas vão andando aqui, eu vou atualizando vocês aí, vou lançando vídeos, tá? Bom, então é isso, pessoal. Acho que de forma geral sobre a embreagem é isso. Por enquanto o problema é resolvido. Se você tiver mais alguma dúvida aí em relação à substituição dos discos, né, pode deixar nos comentários aí que eu respondo, ou de repente eu lanço um vídeo aí também respondendo as perguntas. E uma dica que eu dou também ali, que eu até falei nos vídeos ali, é usar o torquímetro, né? Se você for fazer em casa, ou até mesmo no mecânico, observe se ele tem torquímetro, né?
baixe o manual de serviço da Ninja 400, é difícil encontrar na internet. E o torque ali dos parafusos é 10 Nm ou 1 kg força de metro de torque ali. Aí é só você comprar, ou se ela pedir emprestado, um torquímetro e fazer o aperto ali com o torque correto. Nem de mais nem de menos, né? É o que está no manual de serviço. Teve um inscrito também, um comentário, não sei se ele é inscrito, mas ele comentou que eu não deixei os discos banhados no óleo, né? Como alguns mecânicos aí recomendam, né? Até o padre lá que mexe na moto do Durval Careca comentou sobre isso. E no manual de serviço não fala nada sobre isso. É recomendado? É recomendado. Eu não tinha como fazer isso, não tinha óleo suficiente para fazer isso, não tinha tempo suficiente para deixar eles marinando ali no óleo. E o que o manual de serviço fala é para você borrifar óleo nos discos antes de colocar eles. É como se fosse borrifar com um negocinho de spray ali. Obviamente que isso não vai funcionar porque o óleo, a viscosidade dele é diferente da viscosidade da água e não vai funcionar, não vai criar um spray. Então eu peguei com a mão mesmo, com o dedo ali, e passei o óleo nos discos, passei dos dois lados, cuidei para passar bastante, né, deixar bem encharcadinho, e coloquei na moto ali. Eu acredito que isso não vai trazer nenhum problema. Se tivesse deixado marinando ali, mergulhado no óleo, né, ia desgastar menos e tal. Eu acredito que não, tá? Porque como vocês puderam ver quando eu abri a tampa do motor ali, os discos eles não ficam banhados no óleo, né? Tem alguns dutos ali que o óleo ele é bombeado para cima dos discos quando a moto está em funcionamento. Então quando ela está desligada, não existe óleo ali que fica em contato com os discos, então naturalmente ele escorre, né? Então ficar com a moto parada aí 1, 2, 3 semanas, praticamente não vai ter óleo em cima dos discos. Então em virtude disso eu acredito que não tenha problema. Eu também tomei bastante cuidado, liguei a moto com calma, deixei ela aquecer bem, né, para fazer os primeiros testes, não sair acelerando que nem um maluco. Então eu acredito que isso não vai dar nenhum problema. Bom pessoal, então é isso. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários e eu mantenho vocês atualizados aí de tudo que estiver acontecendo. Beleza? Se você não é inscrito aí, se inscreva, ajude o canal a crescer. Deixa o like também aí, isso ajuda bastante. Tá bom? É isso aí, valeu, um abraço.